Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Nós vamos dar sequência hoje na aula trabalhando sobre o primeiro dos recursos, os embargos de declaração ou também chamados de embargos declaratórios. Bom, até a nossa última aula nós estudamos lá, finalizamos com a audiência e a sentença proferida então em primeiro grau. A partir dali, então, encerra-se esse primeiro grau o primeiro grau de jurisdição. Porém, existe um recurso, que é o que nós vamos estudar hoje, que ainda está sob a competência do juiz que profere a decisão. Se nós estivermos falando de sentença, nós ainda vamos ter um recurso direcionado ao mesmo magistrado que proferiu essa decisão, que é, então, o chamado embargos de declaração, certo? Vamos lá então, nós vamos observar o cabimento, pré-questionamento, embargos de declaração protelatório e efeitos e dos efeitos da apresentação dos embargos, portanto, unidade 6 do nosso plano de ensino, certo? Bueno, então pensando o seguinte, ó, toda decisão judicial, o juiz ele está lá, o juiz ele inerte, quando ele é então chamado ao processo, ele precisa se manifestar então sobre a decisão, sobre o requerimento que está sendo feito. Logo, espera-se dele uma decisão clara, coerente, que preveja todos os objetos que foram requeridos naquela demanda. Então, a decisão tem que ser entendível, tem que ser clara e tem que ser completa, certo? Diante disso, pode acontecer de haver decisões nas quais elas não observem esses elementos. Portanto, uma decisão omissa, obscura, contraditória, com erro material. Nessa situação, o que se faz de pronto? Será que já é necessário a interposição de um recurso para a jurisdição superior, uma segunda instância, portanto? Nós vamos recorrer lá para o Tribunal Regional do Trabalho? Calma, antes disso existe um recurso que infelizmente eu vejo que não é tão utilizado quanto poderia. Então, os embargos de declaração eles poderiam ser muito mais utilizados na prática. Eu vejo que alguns advogados acabam não se valendo dele. Mas vamos lá, embargos de declaração, tiver diante de uma omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tá bem? Que especificamente qual é o objetivo desse recurso? Esse recurso, ele prima o quê? Sanar esses erros na sentença, em qualquer decisão. Aliás, embargos de declaração é um recurso coringa, eu digo assim. É um recurso que tu pode atingir qualquer decisão. Havendo uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, um erro material, nós podemos então lançar mão dos embargos de declaração, seja uma decisão interlocutória, seja a sentença, seja um acordo do tribunal, seja um acordo dos tribunais superiores. De qualquer decisão cabe embargos de declaração, certo? Por que eu vou fazer o embargo de declaração e não vou fazer direto o recurso principal? Por exemplo, da sentença eu não vou fazer o recurso ordinário e vou fazer embargos de declaração. Embargos de declaração não tem preparo, ou seja, eu não preciso pagar custas para a sua interposição. E isso é uma grande coisa para o teu cliente. O teu cliente que não tem a JG não vai necessitar então fazer o pagamento de custas para a interposição desse recurso. Outra coisa, o recurso ordinário, se tu está pelo reclamado, tu precisa fazer o depósito recursal. Aí tu vai fazer um depósito, um valor expressivo, nós vamos estudar isso lá quando falar do recurso ordinário, mas adiantando, os embargos de declaração não precisa fazer depósito recursal. Logo, é um recurso, pode-se dizer um recurso gratuito. É gratuito, porque ele não tem custos, não tem necessidade de preparo. Por isso que, sempre que possível, utilizem-o. Não deixem de interpor embargos de declaração, porque depois lá a gente pode estar tendo um prejuízo muito maior assim que passar o prazo. Por quê? Porque o prazo é minúsculo. São apenas 5 dias para sua interposição. Então, foi publicada a sentença, imediatamente eu oriento vão lá, analisem os termos da sentença, analisem os fundamentos da decisão e vejam se não é caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de embargos de declaração. Por quê? Se for caso, interponha os embargos de declaração imediatamente. Tem apenas 5 dias para sua interposição, tá bem? Então, nada mais é do que garantir, a natureza jurídica, o objetivo desse recurso é garantir uma decisão plenamente adequada, clara,
sem inconsistências que possa então garantir efetivamente o juízo, a justiça que você procura, para evitar então ofensa até mesmo ao contraditório, ampla defesa quando tenham certa obscuridade ou omissão. Aonde que eu vou encontrar a previsão legal nesse recurso? Vamos encontrar na CLT, no 897A. 897A tem previsão dos embargos de declaração e também, e principalmente lá no 1022 e os seguintes do Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, esse dispositivo, então, que ele trouxe redações diferentes da previsão que estava no código anterior e é o que vale para nós hoje, então. Nós vamos observar 897A da CLT e o 1022 e 1023 do Código de Processo Civil. São os mais importantes aqui para esse recurso, tá bem? Bueno, mas e aí, professor? Eu posso aplicar sim o CPC, não tem problema nenhum, no processo trabalhista? Pode, inclusive, o TST já se manifestou lá na Instrução Normativa 39 de 2016, após então a entrada em vigor do Código de Processo Civil atual, dizendo o seguinte: aplica-se as novas regras do Código de Processo Civil no processo trabalhista, tudo que for no que couber, né, do que for compatível. Beleza? Então, nesse sentido, é plenamente aplicável. Inclusive, agora a gente vai começar a observar as hipóteses de cabimento. Nós vamos ver que tem uma hipótese que está prevista só na CLT e tem outra do CPC que se aplica aqui também na CLT. Certo? Mas como eu já tinha adiantado, qual é a competência? Quem é competente para julgar os embargos de declaração? A competência é do próprio juiz que proferiu a decisão embargada. Certo? Bueno, mas aí, precisa ser o próprio juiz, a pessoa física dele? A orientação é que sim, inclusive alguns tribunais, nos seus regimes próprios, né, de regulamentação própria, eles têm a previsão que os embargos de declaração serão proferidos pelo juiz que proferiu a decisão, serão analisados pelo juiz que proferiu a decisão. Porém, nós já falamos sobre isso, que não se aplica, então, obrigatoriamente a identidade física do juiz no processo trabalhista, portanto, nós não temos não gera uma nulidade se não for o próprio juiz. Então, mas entende-se o seguinte: o juiz que proferiu, ele que deveria analisar os embargos de declaração. Mas em situações em que há uma impossibilidade, ele foi transferido, ele está em licença, foi promovido, está aposentado, obviamente que daí não vai ser o próprio magistrado que vai analisar os embargos, mas dentro do possível, sim. Bueno, agora as hipóteses de cabimento. Esse é o ponto que gera mais dúvidas. Nós temos as seguintes hipóteses de cabimento para os embargos de declaração: contradição e obscuridade, omissão, erro material e, apenas na legislação trabalhista, manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Tá bem? Então, nós temos essas quatro: contradição e obscuridade, omissão, erro material e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Certo, então vamos lá. Olha só, contradição e obscuridade. Contradição, como o próprio nome já sugere, há uma incoerência na decisão. Então, pode ser uma incoerência entre a própria fundamentação está contraditória, nós temos uma contradição entre a fundamentação e a conclusão, lá o dispositivo, seja porque fundamentou pela procedência e julgou no dispositivo pela improcedência, ou fundamentou pela improcedência e depois concedeu a procedência, ou então fundamentou trazendo tudo e no dispositivo não refere nada sobre uma determinada matéria. Tudo isso é passível, então, de embargos de declaração. Antes de interpor um recurso ordinário, vamos fazer os embargos de declaração para já, talvez, sanar esse problema e assim eu nem precisar interpor o recurso. Ou então, incumbência da parte contrária à sua interposição e não mais minha. Certo? A obscuridade, por sua vez. Obscuridade, então, é uma decisão que não tem precisão, ela não tem clareza. É aquela decisão que tu lê e fica... Mas vem cá, o que ele julgou, afinal? Ele não é entendível, sabe? Ela é um pouquinho, a meu ver, é um pouquinho mais difícil, uma decisão obscura, não é tão fácil assim, de tu identificar, sabe? Mas é aquela decisão em que falta um esclarecimento, o juiz não foi preciso, ele
Ele não, porque tanto na fundamentação, a fundamentação ela deve ser precisa, o juiz deve se pautar em provas. Ele não pode julgar condenando a reclamada a pagar uma determinada verba sem fundamentação alguma. Ou então traz uma fundamentação que não tem correlação nenhuma. Aí tu poderia estar ainda diante de uma contradição aqui. É um pouquinho mais difícil, mas ela é sim possível, porém a obscuridade não está no texto da CLT. Porém, por haver uma aplicabilidade do CPC, aqui adota-se, é pacífico, isso sem problema nenhum. Tá bem? Omissão. Omissão, por sua vez, é quando o juiz, o magistrado que proferiu, seja um juiz em vara do trabalho, em tribunal regional, tribunal superior, o juiz é omisso. O juízo é omisso e aqui nós vamos observar, no material que enviei para vocês, tem uma relação de situações que são consideradas omissas. Aqui nós vamos destacar, olha só, vocês podem analisar depois com calma. Deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento em casos repetitivos, por exemplo. Deixar de manifestar a incidência de assunção de competência, se limitar a indicação, a reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar a relação com o caso, não pode simplesmente, isso aí eu já vi acontecer. O juiz vai lá e cola uma jurisprudência mesmo, ou então cola uma súmula e, sem dizer qual é a correlação que se adota com o caso concreto, certo? Invocar, não enfrentar, esse aqui é um dos mais relevantes que a gente observa na prática. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Esse aqui é um gera discussão. Os juízes entendem que eles não precisam se manifestar sobre todos os fundamentos. No entanto, se pela ausência da apreciação de um fundamento que entende-se ser um fundamento oportuno, capaz de mudar o entendimento da decisão, deve sim ele se manifestar, tá bem? E aí cabe em várias declaração quanto à omissão. O juiz se omitiu a análise, então, de um argumento que seria relevante, o fato do empregado, sei lá, uma situação em que ele está pedindo horas extras, mas o juiz não apreciou o fato da alegação de que nesse período que ele alega hora extra, o empregado estava recebendo auxílio-doença, não estava nem trabalhando, por exemplo. Entende? São situações assim que há uma omissão de um elemento que seria relevante. Se limita a invocar precedentes enunciados de súmula sem identificar seu fundamento determinante. Esse é mais preciso até com o que eu falei anteriormente. É comum, esse aqui é comum, no material de vocês lá, o ponto 7. É comum o juiz apenas reproduzir uma decisão num caso análogo sem fazer correlação nenhuma com o caso concreto que nós estamos diante aqui do julgamento. Ou então deixar de seguir súmula, jurisprudência, precedente invocado pela parte, sem demonstrar que ela não existe relação específica com o caso concreto. Tem uma súmula e eu peço a aplicabilidade. O juiz tem que, então, ao proferir a sentença, a decisão, dizer, não, essa súmula não cabe nesse caso porque ela não é a mesma temática, não mostra essa correlação aqui. Olha só, aqui eu falo um ponto importante na prática. O juiz não é obrigado a analisar todos os fundamentos do autor. Por exemplo, o autor fundamenta o seu pedido com base em vários fundamentos. O juiz não é obrigado a analisar todos eles se ele entende que já um deles é suficiente para procedência ali já ok. Porém, o juiz precisa analisar todos os fundamentos da tese de defesa no que tange à possibilidade de, a partir da defesa, alterar a decisão. Para conceder, não precisa fundamentar com base em todos os argumentos, basta ele entendendo um. Mas agora, todos os fundamentos contrários para a improcedência, esses devem ser analisados. Por que não vai ser? Por que a decisão não vai ser improcedente em razão desse fundamento trazido pela reclamada, por exemplo? Certo? Então, em suma, a decisão é omissa quando deixar de apreciar pedido formulado pelas partes, deixar de apreciar fundamento, argumento ou questão que foi suscitada pelas partes, deixar de observar formalidade exigida em lei, ou seja, a lei prevê que deve se manifestar sobre recolhimento previdenciário e o juiz não se manifesta. A decisão é omissa. Ou ainda, deixar de diminuir o valor da condenação fixada na sentença quando em recurso foi alterada a decisão, devendo então adequar o valor. Por exemplo,
primeiro grau foi condenado ao pagamento de adicional de salubridade. Porém, no recurso, o tribunal entendeu que não se aplica a insalubridade nesse caso. Desse modo, então, cabe aqui reduzir o valor da condenação, porque toda condenação estima-se, né? A gente sabe, tem toda a questão lá da valoração da causa, dos pedidos, vai ter uma estimativa de condenação. No entanto, havendo o provimento de parte de um recurso, ou do recurso inteiro, que modifique a sentença, deve haver a readequação aqui do valor da condenação. Daí cabe embargos de declaração pela omissão. Tá bem? Bueno, o que mais? Correção de erro material. O erro material, pessoal, até o CPC 2015, não estava lá entre as hipóteses de embargo de declaração, porque entendia-se que era uma simples petição. Hoje, ainda pode ser corrigido por simples manifestação, uma simples petição, porém ele integra o rol dos embargos, das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Eu acho mais oportuno, diante de um erro, eu ir lá e apresentar embargos de declaração, porque nós já vamos ver os efeitos interruptivos do prazo e tudo mais, do que uma simples petição, porque a petição não gera os efeitos dos embargos de declaração, que é um recurso, certo? Então, desse modo, pessoal, diante de correção de erro material, nós vamos interpor embargos de declaração para sanar esse erro. Mas, digamos que, entenda-se que esse erro material ele não vai interferir para mim, porque eu não vou recorrer, quero fazer uma simples petição. O juiz não vai corrigir? Vai, porque o erro material pode ser corrigido até mesmo de ofício. Por exemplo, um erro material. O juiz, ele fundamenta condenando ao pagamento entende que é as horas extras, daí ele fala, condena o pagamento de 20 horas extras mensais, ou então condena o pagamento de tantas horas extras na relação contratual devidas. Foram trabalhadas não pagas. Então, são 500 horas extras. No entanto, ele vai lá e na hora da conclusão do dispositivo, ele coloca 50 horas extras. Mas na fundamentação ele falou das 500, a fundamentação toda traz esse sentido. Mas na hora da digitação, é um erro de digitação, que ao invés de colocar 500, ele colocou 50, por exemplo. Isso é comum de acontecer. Ou então, aí eu vou fazer embargo de declaração por um erro material só para sanar, porque isso também acontece, por exemplo, daí tu já pode envolver uma contradição aqui, na situação em que a condenação em honorários profere lá, coloca que vai ser condenados em 15 e daí depois no dispositivo bota 10. E aqui já seria mais uma situação de contradição realmente para fundamentar os embargos. Mas o erro material tem, coloca um nome equivocado do reclamante, coloca outro nome, erra. Então, são situações que se verifica que foi um erro do juiz na hora de redigir, ele se equivocou, ele, por um equívoco, colocou errado um número, colocou errado um nome. Enfim, o juiz mesmo de ofício poderia retificar, mas ele não observando, então cabe à parte que identificar lá e apresentar embargos de declaração para corrigir o erro material. Olha só, um detalhe quando a gente falar de processo trabalhista, que vai diferenciar lá do processo civil. No processo civil, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive depois do trânsito em julgado. No trabalhista, pode se dar, inclusive, após o trânsito em julgado, mas antes da execução. Teve um erro no cálculo lá, apresentou lá, é isso que eu falei, 50 ao invés de 500. Olha só, pela previsão e entendimento que se tem do processo trabalhista, se eu não pedir a retificação até o início da fase de execução, não vou mais poder alterar. Vai se cobrar apenas as 50 e não as 500. Então, observe, é extremamente importante ter atenção quando vai se analisar a sentença que foi proferida pelo juízo. A quarta possibilidade aqui, manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Certo, mas então, o que são pressupostos extrínsecos? Então, nós temos que observar aqui, cabimento dos embargos nesse sentido, que só tem previsão na CLT, não tem no CPC nesse caso, mas a gente está falando de processo trabalhista, nós vamos aplicar aqui sem dúvida alguma. Olha só, o que eu tenho que observar? Manifesto equívoco. Então, há um equívoco aqui. O magistrado, o juiz que proferiu a decisão, se equivocou, ele está errado.
Ele não observou de forma correta, de forma adequada, o que realmente você teria nessa situação. Mas certo, possui um equívoco e trata-se de pressupostos extrínsecos. O que é isso? São aqueles pressupostos mais de formalidade realmente. Tempestividade, representação, legitimidade, interesse para recorrer, preparo, depósito recursal, regularidade formal e fundamentação. Não entra especificamente aqui no mérito, na parte meritória. Então, o elemento intrínseco seria a parte de mérito. Aqui a gente está falando dos extrínsecos, que é a parte mais formal. Por exemplo, interpus o recurso no último dia do prazo, porém, contabilizando só os dias úteis, tinha um feriado no meio, por isso prorrogou um dia a mais e o juiz, então, o tribunal não identificou, não observou que tinha um feriado e acabou entendendo que estava intempestivo o recurso, sendo que não estava. É um manifesto equívoco aqui. Ou então, foi feito o preparo, paguei as custas recursais e não foi observado o pagamento das custas, portanto. Certo? Prazo para interposição. Prazo para interposição do recurso dos embargos, eu já falei, 5 dias. Prazo de 5 dias para interposição. A partir da publicação, então, da decisão, contabiliza 5 dias para a sua interposição. Vou direcionar para quem? Para o próprio juiz que proferiu. O juiz competente é o mesmo que proferiu a decisão. Se foi Primeira Vara de Trabalho de Santa Maria, eu vou direcionar os embargos à primeira vara. Se foi lá uma decisão monocrática no tribunal, o juiz que proferiu a decisão lá monocraticamente, o relator da decisão colegiada. Eu vou direcionar então para o relator da decisão colegiada, tá bem? Prazo de 5 dias, quando for fazendo a pública o Ministério Público ou a Defensoria, o prazo de 10 dias. Não se aplica aqui prazo em dobro quando houver litisconsórcio com procuradores distintos. Aqui entende-se que não há o prazo em dobro por uma questão de adequação ao próprio a celeridade, incompatível com a celeridade do processo trabalhista. Aí no material de vocês ali tem a instrução normativa, lá, o TST, que regula isso. Tá bem? O que mais? Julgamento. Prazo para interposição, 5 dias. Julgamento. Na próxima audiência ou no prazo de 5 dias, quando estiver falando em primeira instância. Estiver falando do tribunal, o relator apresentará os embargos na mesa da sessão subsequente à sua interposição. Interpus hoje, a próxima sessão, na subsequente, eu vou apresentar, vou colocar para julgamento, então, proferindo o voto monocraticamente, não havendo julgamento nessa sessão, será incluído na pauta automaticamente. Vai ser incluído já automaticamente na pauta para ser julgado. Tá bem? Olha só o detalhe que pode acontecer aqui. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno é aquele regulado pelo próprio tribunal, que tem, então, quando denegado o segmento ao recurso de revista. O tribunal denegou o segmento ao recurso de revista. Nesse caso, eu vou interpor, o correto seria um agravo interno. Porém, se eu vou lá e interponho um embargo de declaração, mas com evidente tentativa de similaridade a um agravo interno, o que vai acontecer? O tribunal, o relator, pelo respeito ao princípio da fungibilidade, toda a questão da celeridade do processo trabalhista, vai aplicar, então, efeito modificativo. Vai, então, ao invés de recebê-lo como embargo de declaração, vai recebê-lo como agravo interno, intimando o embargante para poder complementar o recurso, já que foi recebido como agravo interno. O prazo, inclusive, era maior no agravo interno, ele vai ser intimado para complementar querendo, tá bem? Mas, então, pode haver essa aplicabilidade da fungibilidade aqui nesse caso. Existe uma situação que é obrigatória a apresentação de embargo de declaração. Olha só, tinha-se esse entendimento, TST, de que o tribunal só poderia analisar pedidos que tenham sido apurados pelo o juízo aquó, então o juízo anterior. Se não tivesse na sentença uma determinada matéria, o tribunal não poderia se manifestar sobre aquela matéria que não estava na sentença. Porém,
no âmbito do processo civil, já antes do CPC 2015, já não tinha mais esse entendimento. Entendia-se que o recurso, lá no caso do processo civil, a apelação, poderia sim se manifestar sobre uma decisão omissa, uma omissão da sentença. Por isso, adequando esse entendimento mais moderno, entende-se que eu posso, então, interpor o recurso sem a necessidade de fazer embargos de declaração previamente. Antes, então, a sentença é omissa. Eu posso apresentar o recurso ordinário já diretamente tratando sobre essa omissão. Eu não preciso obrigatoriamente fazer embargos de declaração antes de interpor o recurso principal. Tá bem? Inclusive, então, olha só, matéria omissa lá, súmula 393 do TST. O que mais aqui que a gente tem que destacar? Essa desnecessidade de apuração de fazer mais declaração para que a sentença apresente todas um ponto omisso, que a sentença foi omissa para que eu pudesse recorrer, isso não acontece mais no recurso ordinário, eu posso recorrer direto. Porém, nos recursos de natureza extraordinária, no recurso de revista lá para o TST, aí já muda, porque aí eu preciso haver o pré-questionamento da matéria no juízo anterior. Nesse caso, se a matéria não foi devidamente pré-questionada na decisão, no acórdão do tribunal, do TRT, eu preciso fazer embargo de declaração pré-questionatórios, com o objetivo apenas de pré-questionar a aplicabilidade de uma determinada lei, determinado dispositivo legal. Daí eu faço embargos com fim pré-questionatório, mas eu já vou falar sobre isso mais adiante. Bueno, na sequência, embargos de declaração com efeito modificativo infringente. Quando vocês observarem embargos de declaração com efeitos infringentes, o que isso quer dizer, pessoal? Embargos de declaração com efeitos infringentes nada mais é do que embargos de declaração com possibilidade de alteração da sentença, da decisão. A decisão vai ser modificada, então vai modificar efetivamente o mérito da decisão, digamos assim. Tá bem? Então, olha só. Os embargos de declaração, eles, em tese, eles não têm o objetivo de anular ou reformar a decisão, e sim corrigir aquele erro, aquela omissão, obscuridade, contradição, erro material, certo? Porém, quando faz esse esclarecimento, essa correção, pode haver, então, uma alteração substancial no julgamento. Nesse caso, olha só, quando eu estiver diante de um embargo de declaração modificativo ou infringente, questiona-se, necessita intimar a parte contrária para garantir o contraditório? Olha só, nesse ponto aí entende-se que sim, pela interpretação do processo civil, entende-se que sim, pode e deve ser oportunizado o contraditório da parte contrária, tá bem? Olha só, mas antes disso aqui, só para ficar bem completo, embargos de declaração com efeitos infringentes, previsão expressa no 897A da CLT e o 1023, parágrafo 2º, e 1024, parágrafo 4º do CPC, que então traz essa possibilidade de suprir a omissão, a contradição e haver efeitos infringentes, acabar modificando a decisão. E isso não tem problema nenhum de acontecer, tá bem? Tá lá na súmula 278 do TST também. Aí ali na sequência, a doutrina ela resume em 3 situações que pode haver efeito modificativo. Correção do erro material manifesto, suprimir omissão ou extirpar contradição. Bom, são as situações que cabem os embargos de declaração. Nesse caso, pode haver efeito modificativo sem problema nenhum. Mas eu questionei vocês, precisa do contraditório? Entende-se que precisa, entende-se que a regra é que precisa. Porém, no âmbito trabalhista, tem previsão no seguinte sentido, de que quando eu estiver falando de uma possibilidade de efeito modificativo e se tratar de sentença efetivamente, não exigiria a necessidade de intimação da parte contrária para apresentar contra-razões aos embargos. Por quê? Porque tem um entendimento no TST de que, se não gera prejuízos para a parte contrária, não haveria necessidade de contradição. Mas por que não gera prejuízos? Por quê? Porque a parte contrária pode apresentar recurso ordinário, e o recurso ordinário vai rever
toda a questão probatória, revisão de provas, então não caberia. Porém, por uma questão da adequação com o entendimento do próprio CPC, o entendimento de que nós prioriza-se aqui o contraditório no processo trabalhista também, entende-se que é o mais prudente, sempre que houver efeito modificativo, intimar a parte contrária para querendo apresentar contra-razões. Porém, esse argumento de que a sentença não poderia ter a interposição do recurso não vai caber quando estiver falando de uma possibilidade de efeito modificativo no acórdão do tribunal. Por quê? Porque daí vai caber só recurso de revista, um recurso com caráter de extraordinário, um recurso com característica extraordinária. Nesse caso, não vai haver a possibilidade de revisão de provas e de fatos. Portanto, não tem mais essa prerrogativa de que pode não gerar efeitos, prejuízos à parte contrária. Portanto, quando eu estiver falando da decisão de acórdão, na qual só cabe recurso com característica extraordinária, eu devo sim priorizar, garantir o contraditório ampla defesa da parte contrária. Então, ser intimada para apresentar contra-razões. Certo? Na sequência, então, pessoal, efeito interruptivo dos embargos. Olha só, o que é interrupção do efeito interruptivo? É a interrupção do prazo do recurso principal. Pensa o seguinte, sentença. A sentença foi proferida pela vara do trabalho, certo? Publicada a sentença, quais os prazos que começam a correr? Prazo de 5 dias para apresentação de embargos de declaração e o prazo de 8 para apresentação do recurso ordinário, certo? Caso eu apresente embargos de declaração, como fica o meu recurso ordinário? Interrompe o prazo do recurso ordinário. O que é interromper prazo? Interromper prazo é corta o prazo que estava correndo, corta. Então, eu interpus os embargos de declaração 5 dias, passou 5 dias, eu tinha apenas mais 3, né? 6, 7, 8 para acabar o prazo do recurso ordinário. No entanto, eu apresentei os embargos de declaração. O que acontece com o prazo do recurso ordinário? Para ali, julga-se os embargos de declaração da decisão que publica a decisão dos embargos de declaração, recomeça o prazo do recurso ordinário. Portanto, recomeça o prazo de 8 dias. Não é suspensão. A suspensão pararia ali e continuaria de onde parou. Não. Recomeça o prazo. Interrupção é um recomeço. Interrompe efetivamente. A suspensão suspende, calma, voltou, continua de onde parou. Não é o caso aqui. Nós estamos falando de interrupção. Os embargos de declaração geram efeitos interruptivos no prazo do recurso principal. Portanto, após o julgamento dos embargos, recomeça o prazo de 8 dias para apresentação do recurso ordinário. Tá bem? Aqui, pessoal, a interrupção ela é muito utilizada para fins de ganhar tempo. Principalmente a reclamada, condenada, eu vou lá, apresento embargos de declaração com o objetivo de interromper o prazo do recurso e assim o processo vai ficar parado. Isso pode acontecer e quando tem uma situação que é evidente a possibilidade de embargos de declaração, deve-se fazer. Agora, quando não existe a possibilidade, não tem nenhuma omissão, contradição, obscuridade, nada. Se eu fizer um recurso de embargos de declaração, eu posso estar diante de um recurso protelatório. Nesse caso, já vou falar para vocês que existem sanções em relação a ele, tá bem? Certo. Então, efeito interruptivo é a regra. Apresentou embargos de declaração, interrompe o prazo dos demais recursos. Certo, mas e caso haja desistência dos embargos, o que acontece? Então, apresentou os embargos, essa interrupção vale para quem? Só para o embargante ou para os dois? Vale para as duas partes, para o embargante e para o embargado. Um apresenta embargos, interrompe o prazo para todo mundo, tá bem? Interrompe o prazo para todo mundo. Agora, se eu desistir dos meus embargos, o que acontece? Olha só, aí tinha essa discussão que a decisão da desistência só declaratória, efeitos ex tunc, portanto, já era. Se eu desistir, já transcorreu o prazo do recurso ordinário, eu perdi, não teria possibilidade de interpor. Porém, isso aí
geraria efeito contrário à boa-fé, porque eu falei que interrompe o prazo para os dois. Digamos que o reclamante interpõe embargos de declaração. O reclamado queria recorrer, ele apresentou embargos, então gera efeitos então interruptivos do meu prazo. Está lá de boa-fé, aguardando o julgamento dos embargos. Quando ele se depara pela desistência, pedido de desistência do recurso, se não houvesse então essa observância, o reclamado que estaria ali para recorrer, que não recorreu em razão da interrupção do prazo pelos embargos de declaração, acabaria sendo lesado. Logo, então, o TST já se posicionou no sentido de que não. Recomeça, então, a partir da publicação da decisão que homologou a desistência dos embargos de declaração. Aí reabre o prazo, então, para a interposição, porque senão feriria a boa-fé, né? Principalmente do embargado, aquele que não apresentou o recurso. Pode haver uma situação que os embargos de declaração não geram efeitos interruptivos, não interrompem o prazo? Sim. Existem situações, nós vamos lá no parágrafo 3º do 897-A da CLT, que vai dizer, não haverá efeito interruptivo quando os embargos de declaração for intempestivo, com irregularidade na representação das partes ou ainda ausência da assinatura. A ausência da assinatura na petição, principalmente quando a gente está falando de processo físico. O eletrônico fica difícil porque eu não consigo peticionar sem antes assinar. Mas poderia acontecer, anteriormente acontecia mais, nessas situações. Já intempestividade, se aí acontece, na prática sim. Nesse caso, embargos de declaração intempestivo não vai gerar efeitos interruptivos. Tá bem? Olha só. A questão dos efeitos para todas as partes. O embargado, então, nesse caso, o que eu tenho que observar aqui? Será para os efeitos para todas as partes, certo? Olha só, se eu estou dizendo que vai gerar efeitos para todas as partes, apresentei embargos de declaração intempestivamente. Nesse caso, não vai gerar efeito interruptivo. Então, se eu, embargado, a parte contrária, não interpuser o meu recurso principal no prazo da publicação da sentença, por quê? Digamos que publicou a sentença, o reclamante faz embargos de declaração, mas são intempestivos. O reclamado, que é o embargado aqui, deve apresentar o recurso ordinário no prazo de 8 dias da publicação da sentença e não da decisão que diz que é intempestivo. Por quê? Porque ele não vai gerar efeito interruptivo para nenhuma das partes, certo? Nesse caso, então, olha o cuidado. Cabe à parte contrária, então a parte embargada, observar se os embargos de declaração apresentados pelo embargante, pela parte contrária, são tempestivos, estão assinados e não tem nenhum vício de irregularidade na representação das partes. Se houver um vício de irregularidade na representação ou intempestivo e tudo mais, ele deve observar o prazo da publicação da decisão principal, a qual foi embargada. Por quê? Para a apresentação do recurso principal. Porque não vai ser possível, não vai gerar efeito interruptivo aqui. Portanto, tem que haver esse cuidado também. Ou ainda, digamos, tu é o reclamado, tu quer apresentar recurso ordinário. Porém, o reclamante apresentou embargos de declaração porque entendeu haver alguma situação omissa ali e tal. Nada impede de tu pegar e apresentar o teu recurso ordinário no prazo de 8 dias da publicação da sentença. Não esperar o julgamento dos embargos de declaração. Isso é uma coisa que eu vou falar logo mais agora, mas ela agora é pacífico. Tu pode fazer isso sem problema nenhum. Antes ainda tinha uma discussão, mas agora não se tem mais discussão sobre isso, tá bem? Recurso interposto pela parte adversa e efeito interruptivo. Na sequência isso que eu estou falando, ó. Tu vai gerar a interrupção do prazo para todo mundo, para a parte contrária, para a parte, para o embargante embargado, tá bem? Mas agora, se eu apresentar o recurso durante esse prazo, eu sou a parte contrária, apresentei o recurso ordinário, vai gerar algum efeito? Não, tinha essa discussão até o novo CPC, o atual CPC, de que esse recurso ele deveria ser interposto novamente após o julgamento dos embargos de declaração, porque ele estaria
intempestivo ante tempus, ou seja, seria prematuro, antes do prazo efetivamente. Agora, não tem mais esse problema então. Está lá no parágrafo 5º do artigo 1024 do CPC. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgado dos embargos será processado e julgado independente de ratificação. Eu não preciso ratificar. Até o CPC 2015 dizia-se que teria que ratificar. Agora não preciso mais. Mas agora, se os embargos de declaração foram providos e modificaram a sentença que eu já havia apresentado em recurso, nesse caso, eu serei intimado para a possibilidade de complementação do meu recurso principal. Lá no CPC, parágrafo 4º, fala complementação no prazo de 15 dias, mas nós temos que adequar a nossa realidade, adequar a complementação no prazo de 8 dias, o prazo que eu teria para o recurso ordinário. Certo, pessoal? Então, eu posso apresentar antes? Posso, sem problema nenhum. Agora, necessito ratificá-lo? Não é obrigatório ratificar. Agora, se houve um efeito modificativo na sentença em razão da decisão dos embargos, eu tenho o direito de alterar o meu recurso. Porém, eu não sou obrigado a fazê-lo. Tá bem? Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, sim, olha só. Tá no material de vocês. Digamos que foi apresentado embargo de declaração no prazo de 5 dias ali da sentença, da publicação. A parte contrária transcorreu os 8 dias, que era o prazo, e ele não apresentou o recurso ordinário. Ele apresenta lá no 15º dia. Nesse caso, eu preciso fazer algo depois do julgamento dos embargos? Sim, eu preciso interpor o recurso novamente, porque aquele recurso ele é inexistente, ele foi apresentado fora do prazo. Se eu tivesse apresentado o recurso ordinário no prazo de 8 dias da publicação da sentença, ainda que tivesse os embargos de declaração da parte contrária, tranquilo, não teria problema nenhum. Mas se eu apresentei intempestivamente, aí após a decisão dos embargos, eu preciso então apresentá-lo, interpô-lo novamente. Tá bem? Na sequência, embargos de declaração protelatórios, como eu havia falado para vocês. Protelatório é aquele que não tem fundamento nenhum, não tem fundamento jurídico, fático, nada, ele não deveria ser apresentado. Ele apresentou com o único objetivo de protelar, ganhar tempo, porque vai interromper o prazo do recurso. Nesse sentido, o juiz identificando essa situação protelatória, o que ele vai ter que fazer? Ele poderá condenar o embargante em multa. Artigo 1026, parágrafo 2º ao 4º do CPC. Nos primeiros embargos, apresentou embargos protelatórios, nesse caso, vai acontecer o quê? Vai haver a condenação por multa de até 2% do valor da causa. Digamos que dessa decisão ele interpõe outro embargo de declaração contra a sentença. Nesse caso, há outro embargo de declaração protelatório, evidencia-se que ele é protelatório. Vai haver a condenação elevando-se a multa para até 10%. Então, a primeira até 2%, a segunda eu vou aumentar a primeira multa em até 10%. Não vai acumular, certo? Vai aumentar em até 10%. Não vai ser 10 na segunda e 2 na primeira, vai ser 12. Não, ele pode ficar no máximo até 10%. E se eu quiser apresentar um terceiro embargo de declaração ainda sobre a sentença? Nesse caso, o terceiro vai ser inadmitido. Eu vou sofrer a sanção lá de pagamento de multa de até 10 no segundo, e o terceiro só simplesmente não vai ser admitido. A sanção é a não possibilidade de apresentação de novo embargo de declaração. Mas isso só vai haver a majoração se for contra o mesmo grau de jurisdição. Foi publicada a sentença, eu fiz embargo de declaração. Não deu. Vou lá e faço outro contra a sentença. Não deu. Aí tento fazer o terceiro contra a sentença. Aí sim vai haver até 2% de multa na primeira, até 10% no segundo. Mas agora, digamos o seguinte, apresentei embargo de declaração e foram entendidos que eles eram protelatórios, foi condenado em multa de 2% no primeiro. E aí eu não vou lá, eu não faço outro embargo de declaração, aí eu faço o recurso ordinário para o tribunal, certo? Do acordo do tribunal, eu faço outro embargo de declaração que também foi entendido protelatório. Nesse caso, não vai ser uma multa de 10 lá no outro grau de jurisdição. Vai se aplicar como se fossem os primeiros embargos protelatórios, multa de até 2%. Tá bem? Só há majoração quando for contra o mesmo grau de jurisdição, contra a mesma decisão atacada anteriormente. Aí no material de vocês ali eu botei alguns exemplos ali, fica fácil de vocês entenderem.
Certo, pessoal? Então, a punição para o terceiro embargo de declaração protelatória nada mais é do que a impossibilidade de sua interposição. Pode haver embargo de declaração de decisão embargada? Sem problema nenhum. Olha só, exemplo. Foi publicada a sentença, eu apresentei embargo de declaração da sentença para sanar uma omissão, contração ou obscuridade. Foi, então, proferida a decisão dos embargos de declaração. Nesse caso, cabe embargos de declaração da decisão dos embargos de declaração. Eu não posso apresentar outros embargos contra a sentença, mas eu posso apresentar um embargo contra a decisão dos embargos. Se a decisão dos embargos foi omissa, obscura, contraditória, daí esses elementos têm que estar identificados na decisão dos embargos, não lá na sentença, por exemplo. Tá bem? Então, é admitido embargos de declaração da decisão dos embargos de declaração sem problema nenhum. E os conhecidos embargos de declaração com efeitos pré-questionatórios? São embargos de declaração que visam o quê? Gerar um pré-questionamento de um determinado dispositivo. Quando eu tenho pretensão de recorrer aos tribunais superiores, lá fazer um recurso de revista, um recurso extraordinário, exige-se então que eu pré-questione os dispositivos. Olha só, súmula 184 TST. Ocorre a preclusão se não forem opostos embargos de declaração para suprir omissão apontada em recurso de revista ou de embargos. Então, eu quero interpor um recurso para o Tribunal Superior, mas não ficou claramente discutido um determinado dispositivo legal, de lei federal, ou até mesmo a Constituição Federal, lá para um recurso extraordinário. Eu tenho que fazer embargos de declaração com efeitos pré-questionatórios para sanar essa omissão. Por quê? Se a sentença não analisou especificamente a aplicabilidade de um dispositivo, o tribunal não aplicou, não vai ser admitido o meu recurso de revista para o TST, porque a matéria não foi anteriormente pré-questionada, não foi analisada, então, pelos tribunais inferiores, pelos juízos inferiores. Nesse caso, eu tenho que fazer um mero embargo de declaração com efeitos pré-questionatórios, daí sobre o dispositivo tal, que eu quero que seja analisado se aplicaria ou não ao caso. Nesse caso, o que vai acontecer? O tribunal pode muito bem julgar os teus embargos dizendo que a matéria já foi devidamente apurada no acórdão, no próprio acórdão. Tranquilo, sem problema nenhum. Pelo menos tu já se desincumbiu da tua obrigação de pré-questionar. Por isso que, pela súmula 98 do STJ, embargos de declaração com efeito de pré-questionamento não é entendido como embargos protelatórios, tá bem? Não pode ser reconhecido como protelatório, portanto não vai sofrer nenhuma multa. Tá bem, pessoal? Olha só, se o tribunal nega a existência da omissão e não se manifesta sobre a matéria pretendida pelos embargos, nesse pré-questionatório, o TST entende que estará preenchido o pressuposto recursal de pré-questionamento, desde que a matéria já tenha sido vinculada no recurso principal. Então, foi lá, ou então foi pré-questionado nos embargos, já é suficientemente, então a matéria já foi pré-questionada. Tá bem? E eu posso apresentar embargos de declaração e o recurso ordinário simultaneamente, a mesma parte, apresento os dois, embargos de declaração e recurso ordinário ao mesmo tempo? Não. Em razão do princípio da unirrecorribilidade da decisão, cabe apenas um recurso de cada decisão. Então, eu não posso apresentar embargos de declaração e recurso ordinário da mesma decisão. O que vai acontecer aqui? O recurso que for primeiramente interposto é o que vai valer. Se eu primeiro apresentei embargos de declaração, é ele que vai ser julgado, o outro é inexistente. Se eu apresentei primeiro recurso ordinário e depois embargos de declaração, recurso ordinário é o que vai seguir. O embargo de declaração é inexistente. Certo? Vale o primeiro. Então, o primeiro foi embargo de declaração. Nesse caso, eu tenho que, posteriormente à decisão dos embargos, apresentar o meu recurso principal. Deverá interpor novamente o recurso principal, porque é a mesma parte. Se for a parte contrária, ela não precisa. Mas aqui eu tenho que interpor novamente o recurso ordinário.
Eu vou precisar validar o anterior, né? Tá bem? Por fim, então, procedimento. É muito tranquilo, esse recurso eu direciono para o mesmo juízo que julgou, seja o juiz do primeiro grau, seja uma decisão monocrática do tribunal, ao relator da decisão do colegiado. Então, eu direciono para o mesmo juízo que proferiu a decisão. Cabe contra qualquer decisão interlocutória, decisão final, qualquer decisão, certo? Nesse caso, ele é isento de recolhimento de preparo, como a gente já falou, tem que ter a indicação dos requisitos, erro, obscuridade, contradição, omissão, erro material. O que mais? Quando eu estiver direcionando embargos de declaração por TST, eu tenho que apresentar o CPF, CNPJ das partes, isso é um pré-requisito. Bom, daí vai ter duas análises, juízo de admissibilidade e juízo de mérito. O juízo de admissibilidade é aquelas questões formais, né? Se é intempestivo, se é a representação. Aí só depois, passado por isso, vai se analisar efetivamente o mérito do recurso. Tá bem? O que mais que é importante a gente destacar aqui? Se houver potencial efeito modificativo infringente nos embargos, daí intima-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Portanto, eu apresento embargo de declaração, o juiz vai recebê-lo e vai dizer, considerando a possibilidade de efeito infringente, modificativo da decisão, intime-se a parte contrária para querendo apresentar contrarrazões ao recurso, tá bem? Isso que vai acontecer, a gente já falou sobre isso anteriormente ali da sentença, que não... No processo trabalhista não haveria necessidade, mas entendam-se que vai sim. E os juízes estão cada vez mais se adequando a essa modernidade, entendimento mais moderno do CPC. Tá bem? O julgamento vai se dar em 5 dias, ou na próxima audiência em primeiro grau, ou na próxima sessão subsequente, quando a gente vai falando lá da fase de recurso, então, na fase recursal. Pode ser, o embargo de declaração pode ser recebido como agravo interno, razão do respeito ao princípio da fungibilidade, como a gente já falou. Se for caso, então, que deveria ser interposto agravo interno e foi embargo de declaração, o relator pode recebê-lo, então, como agravo interno, intimando para a possibilidade de complementação. Identidade física do juiz, então, não é obrigatório, mas dentro do possível, sim, se entende-se oportuno que o mesmo juiz julgue, exceto naquelas situações que ele está afastado, aposentado, promovido. E pode haver efeito suspensivo nos embargos de declaração? A regra é que não. A regra é que não haverá efeito suspensivo. Não tem nada a ver com a interrupção do prazo. Aqui é efeito suspensivo do processo. Então, o processo não vai ter seguimento. Por exemplo, se for uma decisão na fase de execução, poderia seguir os efeitos da execução aqui, sem problema nenhum. Nesse caso, pode haver efeito suspensivo, a regra é que não, quando o magistrado, então, entender que há uma probabilidade de acolhimento dos embargos, esse acolhimento vai gerar um efeito modificativo lá, ou diante do risco de dano grave e de difícil reparação à parte embargante. Caso vocês entendam que é necessário, vocês devem fazer o pedido do efeito suspensivo nos embargos de declaração, fundamentando o porquê deles. Tá bem, pessoal? Essa aula, então, nós estudamos a parte mais introdutória, a parte mais conceitual, a parte mais técnica do recurso. Na aula que nós vamos ter, na próxima aula, na aula ao vivo, nós vamos estudar, então, efetivamente, a petição, a parte prática dela. Mas, de qualquer forma, segue no material de vocês ali o modelinho da petição. Mas ela é muito simples. Vocês têm que observar o quê? Eu tenho que identificar a omissão, a contradição, a obscuridade, o erro material ou o erro inequívoco lá nos pressupostos extrínsecos do recurso. Isso tem que estar claro, eu tenho que dizer, está aqui a contradição, está aqui a omissão. Nesse caso, eu requero que seja sanado esse erro, sanada a omissão, sanada a contradição, e aí eu posso dizer, sanada a omissão vai gerar efeitos modificativos. Quando acontece isso, eu posso dizer já nos próprios pedidos, eu já, entendendo o necessário, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, né, caso queira. Certo, pessoal? A gente continua falando disso na nossa aula ao vivo, tá bom? Até a próxima aula, bons estudos, tchau, tchau!